O que é que vocês acham, pessoal? Dá para um país ser rico, próspero, desenvolvido, independentemente das suas instituições políticas, independentemente do seu regime político? Não importa se ele é uma ditadura ou uma democracia, um país capitalista ou um país socialista, comunista, independentemente do seu sistema político, ele pode ser um país próspero, um país desenvolvido? É sobre isso, sobre essa relação entre as instituições políticas e o desenvolvimento econômico que nós vamos falar nesse vídeo agora. Mas antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativa as notificações para você receber as nossas próximas publicações e deixa o seu like para ajudar aqui o nosso canal. E nós estamos com mais uma turma aberta para ajudar você a gabaritar todas as questões de filosofia e sociologia do Enem e dos vestibulares. E ainda te ajudar a nunca mais ficar sem saber o que escrever na sua redação. O link é o primeiro aqui da descrição. Clica lá, faz a sua assinatura que eu garanto que você vai gostar. Pessoal, nós herdamos do Iluminismo uma especialização muito grande. Os ramos do conhecimento cada vez mais tinham que ter um objeto de estudo específico, restrito, para que assim nós pudéssemos ter uma ciência autônoma e essa ciência pudesse progredir. Mas com a complexa dinâmica social que nós temos hoje, isso mais atrapalha do que ajuda. E então as ciências têm que dialogar cada vez mais para entender melhor determinadas questões sociais, determinados fenômenos sociais muito complexos. E no nosso caso aqui, para nós entendermos como é que os países se desenvolvem, como é que eles saem da pobreza e se tornam países prósperos, desenvolvidos, nós vamos entender um diálogo muito intenso que há hoje entre a ciência política e a economia. E aí nós vamos tentar entender se há alguma relação entre as instituições políticas e o desenvolvimento econômico. E se há, que tipo de relação é essa? Qual é a natureza dessa relação? Lembrando, pessoal, que uma instituição social é um conjunto de regras, normas e valores éticos, jurídicos e políticos que organizam um determinado aspecto da sociedade, que organizam um determinado aspecto da vida social. O que é uma instituição? Um exemplo, o Estado é uma instituição, a escola é uma instituição, uma empresa, sim, uma empresa é uma instituição, assim como uma igreja. Cada uma tem o seu papel em determinado aspecto da vida social. Cada uma vai regulamentar, vai organizar determinado aspecto da sociedade. E entre os pensadores que estudaram essa relação entre a política e a economia, nós temos dois economistas norte-americanos. O Daron Acemoglu, esse nome é assim mesmo porque ele tem descendência turca, e o James Robinson. Anderson, quem são esses caras? Por que a gente tem que escutar o que eles estão falando? O Daron, pessoal, ele é o terceiro economista do mundo mais influente abaixo dos 60 anos. E é o economista mais citado dos últimos 10 anos no campo da economia de dados. Ele, além disso, também é professor lá do MIT, professor titular de economia do MIT. E o James Robinson é professor de Harvard, Michigan, professor convidado da Universidade de Melbourne, na Austrália, professor da Universidade da Califórnia, ou seja, são dois grandes nomes no campo da economia. E eles dois se juntaram e publicaram o quê? Por que as nações fracassam? Eles publicaram esse livro em 2012 e foi assim um trabalho muito bem recebido pela crítica, muito bem recebido no mundo acadêmico. E nesse livro eles nos mostram quais foram as instituições políticas adotadas pelos países ricos, desenvolvidos, prósperos, que fizeram com que esses países chegassem ao patamar que eles estão hoje. E aqui, pessoal, vale lembrar que nós não estamos apenas no campo da teoria. Eles são economistas que foram dialogar com a ciência política e aí eles fizeram pesquisa de campo, eles fizeram pesquisa empírica para poder dizer o que eles estão dizendo agora. Não é achismo, não é pura teoria, é teoria aliada com a prática, com a realidade, com os fatos.
Eles olharam para o mundo, viram quais foram os países que se desenvolveram e analisaram quais foram as instituições políticas que permitiram esses países serem prósperos, esses países chegarem ao ponto de desenvolvimento que eles estão atualmente. E eles nos dizem que, primeiramente, esses países desenvolvidos conseguem uma centralização política. E aqui não confundam com centralização do poder político. O que é que eles querem dizer com centralização política? Os estados desses países desenvolvidos conseguem uma mínima ordem possível para gerar estabilidade. Estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade social. Não tem como um país prosperar se ele não tem estabilidade política. Uma hora é uma ditadura, outra hora é uma tentativa de democracia, depois a gente pula para um parlamentarismo, depois é um presidencialismo, depois é uma monarquia. Sem estabilidade política, não tem como nós começarmos um projeto de país desenvolvido. Sem estabilidade jurídica também não dá. Uma hora as cortes supremas decidem um assunto de um jeito. No outro mês a decisão já é outra. E aí, primeiramente nós temos uma decisão monocrática de apenas um juiz de uma corte suprema decidindo de um jeito. Aí todos os juízes das cortes inferiores decidem do jeito que aquele juiz decidiu, aquele juiz da Corte Suprema. E aí depois essa Suprema Corte julga de forma diferente. Aí lá vai, todo mundo agora vai ter que julgar de forma diferente e aí a gente não tem estabilidade jurídica, porque cada minuto é uma decisão diferente acerca da mesma lei e do mesmo fato. E a estabilidade social também é muito importante porque nenhum país consegue se desenvolver se a sociedade está um caos. Seja porque essa sociedade é muito violenta, seja porque há uma guerra civil nessa sociedade, ou seja porque essa sociedade está em guerra com outras nações vizinhas. Não tem como colocar uma empresa e essa empresa prosperar com bomba caindo em cima da empresa, com os empresários sendo mortos por causa da violência, por causa da guerra. Nós temos que ter um mínimo de estabilidade social para que o país possa seguir com a sua agenda econômica, para que o seu país possa prosperar economicamente. E a segunda coisa que esses países tiveram para se desenvolver foram instituições políticas e econômicas inclusivas. Os indivíduos desses países têm a sua propriedade privada respeitada e também possuem um mercado livre para competir economicamente entre si. Além disso, eles também têm estados estáveis e desfrutam de um regime democrático. Aqui na democracia, nós temos uma maior participação das pessoas, uma maior participação da sociedade nas tomadas de decisões do Estado. E então, nessa sociedade organizada por essas instituições inclusivas, nós temos um número cada vez maior de pessoas em um ambiente de competição livre, onde elas se sentem mais seguras. Para quê? Para arriscar o seu próprio dinheiro, arriscar o seu próprio capital para desenvolver novas tecnologias, novos meios de produção e novos produtos, novos bens materiais, bens de consumo que vão facilitar a vida das pessoas. Segundo os nossos economistas, segundo os nossos estudiosos, é em uma democracia que nós temos no longo prazo a possibilidade de desenvolvimento econômico. Agora, quando nós temos um Estado controlado por um ditador ou por pequenos grupos, nós vamos ter instituições escravistas. Por que escravistas? Porque vão extrair a riqueza da população para essas elites que comandam o Estado. E então, no curto prazo, a gente pode até ter um crescimento econômico, mas no longo prazo a gente vai ter instabilidade e estagnação. Estagnação econômica que vai gerar desigualdade social e muita pobreza. Pessoal, nesse tipo de sociedade regida por essas instituições escravistas, nós não vamos ter um ambiente competitivo livre, que é essencial para quê? Para a inovação tecnológica.
É a inovação tecnológica que gera desenvolvimento econômico. E o caso que eles têm para sustentar esses seus estudos é o caso da antiga União Soviética. A União Soviética começou a sua industrialização, o Estado controlando tudo, o Estado era dono de tudo, se tornou uma potência econômica, mas acabou em 1991, quando a indústria precisou se modernizar, precisou aí de mais tecnologia e aí o Estado não conseguiu dar conta. A União Soviética acaba e os Estados Unidos, que tinha todas essas instituições inclusivas, conseguiu se manter como uma potência econômica. E aqui, pessoal, eles não pegam apenas o exemplo da antiga União Soviética e dos Estados Unidos. Eles analisam o caso das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul construiu essas instituições inclusivas e despontou na sua economia, e aí ficando muito, mas muito além da Coreia do Norte. Apesar de serem o mesmo povo, terem a mesma cultura, terem a mesma língua, por causa das suas instituições diferentes, nós tivemos aí uma prosperidade muito grande na Coreia do Sul, enquanto que a Coreia do Norte estagnou e ficou assim, pobre na mão desses ditadores que estão lá até hoje. Outro caso também, a Índia. A Índia, quando começou a adotar essas instituições inclusivas, começou a ter um crescimento econômico bem expressivo. Eles citam também o caso de Botsuana, que é um país da África que começou a adotar instituições inclusivas e que teve uma melhora significativa nos seus indicadores de desenvolvimento. E muitos críticos usam o exemplo da China para criticar o trabalho desses economistas, dizendo que na China nós não temos democracia, mercados livres e muito menos respeito à propriedade privada. A qualquer hora do dia ou da noite, o Estado pode tomar os seus bens e até mesmo a sua vida. E mesmo assim, a China em pouco tempo se tornou a segunda maior potência econômica do mundo. Bom, mas se o trabalho desses economistas realmente estiver correto, a China não vai manter por muito tempo o seu crescimento econômico. Por quê? Porque, de acordo com eles, no longo prazo, essas instituições extravistas vão gerar estagnação econômica e instabilidade. Bom, pessoal, eu não estou aqui para dizer se eles estão certos ou errados. Eu estou aqui para colocar a discussão, que, por sinal, é muito interessante e instigante. Deixem as opiniões e as dúvidas de vocês nos comentários, sugestões também de próximos vídeos. E se você está aqui até agora e não vai fazer Enem ou vestibular, eu te convido a clicar no segundo link da descrição para você conhecer o nosso curso de História da Filosofia. É um curso completo e o mais didático que você vai encontrar sobre a história do pensamento ocidental. Com ele você vai ter todas as ferramentas para entender melhor a nossa realidade e formar a sua opinião de uma maneira bem mais fundamentada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!